Boa tarde, amados. Como é que tá todo mundo com essa pandemia? Todo mundo preso dentro de casa? Fácil não, né? Mas enfim, eu tava conversando com a Camila hoje. Falei para ela até da possibilidade, talvez a gente não volte à meditação, né? Por conta de estar tão confuso tudo isso, né? Eu falei, de repente a gente nem volta, e aí, né, como é que vai ficar? Ela falou, ah, não, vamos, continua assim, ela falou pra mim, né, porque agora a gente tá entrando numa parte tão interessante, e é verdade, que é tão gostoso, e de repente vocês estão em casa, talvez nem todos estejam assistindo a gente, acompanhando, né, as aulas, né, mas pra quem tá, acho que já é bacana, não é mesmo? Então a gente vai continuar assim, né, segundo a Camila, que ela é minha orientadora, e hoje nós vamos falar a respeito dos os espíritos. Está na página 32, o comecinho está na página 32, aí tem a página 33, e é só o finzinho lá na parte 34. É bem curtinho, tá bom? Então vamos lá? Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, criados por Deus, portadores das potencialidades latentes que emanam de Deus e que deverão desenvolver-se conforme decorre a evolução. Os espíritos ou seres inteligentes do universo podem apresentar-se sob duas formas, encarnados ou desencarnados. A questão 23 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que é o espírito? A resposta veio: o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Pergunta. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Não tem aquela história assim, já estava aí, ou nasceu aí. Não, não tem, não existe isso, né? Não existe esse nada, né? Por algum motivo, alguma coisa fez com que nascesse ali. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Certo? Espíritos encarnados somos todos nós habitantes da Terra e portadores de um corpo físico. Os espíritos desencarnados são invisíveis aos nossos sentidos comuns, habitam um mundo interrelacionado com o plano terreno ou dos encarnados. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A gente até já falou a respeito disso em algumas aulas atrás, né? Que até nós comentamos que os espíritos eles ficam se acotovelando ao nosso lado o tempo todo. O tempo todo, todos os lugares que nós estamos, tem muitos espíritos se acotovelando às nossas voltas, né? É super habitado de espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Seus espíritos são individualizações do princípio inteligente, seu atributo essencial é a inteligência. Esteja o espírito encarnado, portanto o corpo físico, ou desencarnado, portando um corpo fluídico e invisível, a inteligência que lhe caracteriza a existência não se altera. Assim como os homens, os espíritos desencarnados diferem entre si em intelecto, moral e sentimentos, cada qual transitando na atmosfera evolutiva que lhe é própria. O espírito evolui desde a criação e há infinitas gradações sutis entre as classes propostas. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Existe um número na questão 97, existe um número determinado de ordens ou degraus de perfeição entre os espíritos? Resposta: o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação, traçada como uma barreira.
E assim você pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a três principais. Primeiro, os que alcançaram a perfeição. Segundo, os que alcançaram a metade da escala. E por último, estão os primitivos, ainda no início da escala. Não há criação Não há na criação seres dotados, desde o princípio, de atributos celestiais. Esses precisam ser desenvolvidos e exercitados nas vivências progressivas em contato com a matéria. Bom, isso quer dizer que se nós estamos encarnados hoje aqui, somos pessoas boazinhas. Não fazemos mal para ninguém, não matamos nada, não roubamos nada, não jogamos um bicho para rua, nós não desprezamos ninguém, não temos nenhum preconceito. Opa, então nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, estamos evoluindo. Não estamos. Não existe salvação fora da caridade, né? Não tem como você ser uma pessoa boazinha, certinha e que se dane o resto do mundo, não é mesmo? Então, aqui, quando ele fala dessa escala, então é assim, por exemplo, aí eu morro, né, boazinha, tal, tudo, chego lá, não evoluí, eu estacionei, eu estagnei, né? Porque eu passei por aqui, mas não fiz nada. Aí, ou a pessoa é muito mal, muito ruim, ela judiava, ela batia, nós já falamos disso lá atrás também, mas só para reforçar o que está falando aqui. Aí morre, ficou bonzinho. Aí morreu, chegou lá no plano espiritual, ele é bonzinho agora, vai continuar evoluindo. Não vai continuar evoluindo, vai ter que voltar aqui. A lei é de evolução. E para evoluir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o próximo como o olhar de Jesus, não é mesmo? Bom, aqui ele fala que precisa encontrar. O mal decorre das experiências mal conduzidas pela ignorância, sendo, portanto, um desequilíbrio transitório do ser. Na natureza, toda instabilidade, todo desequilíbrio é passageiro e, por consequência, o bem é o estado natural a que tende todos os seres sem exceção. Sendo os espíritos imortais, podem estagiar na inferioridade por longos períodos, foi isso que a gente falou, mas nenhum fica estagnado para sempre. Todos lentam rapidamente pelo uso exclusivo do livre-arbítrio, aprendem a trilhar os caminhos do bem. Olha que incrível isso, né? Se você vai ficar aqui bonzinho, vai estagnar, vai ficar aqui. Aí você volta de novo do mesmo jeito, você vai voltar 1 milhão de vezes, mas a lei é de evolução, você vai ter que evoluir, sabe? Não tem barriga me dói, não é mesmo? E você não está desprezado para sempre, né? Você cometeu um erro, você vai ter oportunidades, você vai voltar, você vai reparar os seus erros, não é mesmo? Isso, no mínimo, traz uma felicidade, traz uma vontade de evoluir, né? De que você não vai ficar assim para sempre, de que tudo pode mudar segundo a sua vontade, segundo o seu livre-arbítrio, porque nós temos livre-arbítrio sempre. Para todas as situações nós temos livre-arbítrio. Bom, aqui ele fala, então, assim, dos espíritos imortais podem estagiar na inferioridade por longos períodos, mas nenhum fica estagnado para sempre. Todos lentam rapidamente, pelo uso exclusivo do livre-arbítrio, aprendem a trilhar os caminhos do bem. Os espíritos progridem sempre e não podem retrogradar, ou seja, não podem retornar à sua infância espiritual. E se progride sempre é porque Deus o quer. Porque a vontade de Deus é que que a gente evolua mesmo. Que a gente chegue nesses patamares, né? Mais altos de bondade, de caridade, né? Essa é a ideia, essa é a nossa. É para isso que nós viemos, para evoluir. A gente não veio para esse planeta Terra, a gente não veio. Quem pensa que veio aqui só para ser feliz, que veio aqui só para dar tudo certo, que veio aqui para ter o melhor marido, a melhor esposa, os melhores filhos, a melhor profissão, está redondamente enganado. A gente veio aqui para evoluir. E se para evoluir a gente precisa de uma mulher que não é aquele que a gente sonhava, se a gente precisa de um marido que não é aquilo que a gente esperava, se a gente tem filhos, principalmente filhos, porque de mulher a gente abre mão, de marido a gente abre mão, se isso está trazendo infelicidade para casa, um relacionamento trazendo infelicidade para casa, nada mais justo do que você abrir mão desse relacionamento para salvar os próprios filhos, não é verdade? Mas
Vamos ver, que porque você me deu certo. Nossa, eu dei uma perdida. Eu preciso parar de estar falando uma coisa e sair fora, porque senão eu não consigo nem voltar mais. Bom, eu vou dar uma recomeçadinha aqui. Os espíritos progridem sempre e não podem retrogradar, ou seja, não podem retornar à sua infância espiritual, e se progride sempre é porque Deus quer. Certo, essa progressão se faz de forma natural, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, nem da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então é isso. Então nós viemos aqui para evoluir, né? Independente do que aconteça, quem acha que veio aqui para dar tudo certo, tá enganado, né? Nós viemos para evoluir, se para evoluir nós precisamos de tudo isso, de filhos, de marido, de amigos, de chefes, de irmãos, e de mãe, e de pais difíceis, é só para nossa evolução, sempre para nossa evolução. Nós não sabemos o que aconteceu no passado. Então, tudo que acontece agora, a gente tem que ter sabedoria, olhar para tudo isso, tentar resolver da melhor forma, porque são oportunidades que nós temos tendo de volta com essas pessoas, que elas já vieram com a gente por algum motivo, está dando tudo errado agora. Vamos olhar direito, vamos pensar, sabe? Vamos tentar olhar diferente, vamos tentar agir diferente. Bom, em O Livro dos Espíritos, temos na questão 780 a informação dos espíritos superiores de que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Falamos disso também lá atrás. Nós temos necessidade de saber. A evolução não se dá de forma alguma dentro da religiosidade. Não é só dentro da religiosidade, de forma alguma. A gente tem que parar de achar que só ser bonzinho, e só tá indo na igreja, e só tá dando sopa, e só tá... a gente tá evoluindo. Não, a evolução ela se dá também dentro do intelecto. Nós temos necessidade de aprender geografia, histórica, química, física. Nós temos necessidade. Isso faz parte da nossa evolução. Bom, na questão 780, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Como isso? Como eu ser mais inteligente, mais sábia, intelectualmente falando, pode me ajudar no meu progresso moral? A resposta que veio: compreendendo o bem e o mal, o homem pode, então, escolher. Porque se você não compreende o que é o bem, e se você não compreende o que é o mal, se você não sabe que você está agindo errado, como você vai evoluir? Você tem que saber, não é mesmo? O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Fato. Quanto mais você sabe, mais obrigação você tem. Quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Então, quem não sabe nada, quem não se preocupa com nada, quem não estuda nada, olha, vê uma pessoa na rua passando fome, uma família, né? Ela vê e fala, meu Deus, né? Mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Se você tem o intelecto, se você foi aprender, se você descobriu, se você estudou, se você se instruiu, você vai entender, você vai conseguir entender que a classe social é totalmente diferenciada uma da outra, não é mesmo? E que eles estão sofrendo isso, né? Se a gente deu sorte de hoje estar aqui bem, eles não. Então eles precisam de mais ajuda do que nós, né? Mas a gente só consegue ver isso quando a gente consegue entender política financeira, política, quando a gente consegue entender mais coisas, senão a gente vai achar que tá certo, Deus quis assim, não é mesmo? E Deus não quer nada disso, não. Ele quer sim que nós evoluamos cada vez mais, que a gente olhe para o outro com o olhar de Jesus e que, na verdade, uma coisa que eu esqueci de falar, quando ele fala aqui deixa eu ver se eu consigo achar, do grau de perfeição que chegaram, espera só um pouquinho, personagem espírita, demarcação, a barreira, tá, que eles falam assim, ó, que todavia, quando ele fala das classes propostas. Por exemplo, os espíritos são individualização inteligente, assim como os homens, os espíritos encarnados diferem entre si em intelecto, moral e sentimentos, cada qual transitando na atmosfera evolutiva que lhe é própria. O espírito evolui desde a criação e há infinitas gradações sutis entre as classes propostas. Infinitas. Então não tem assim. E como você consegue essa hierarquia? Como é que você consegue esse grau de perfeição, né? Que vamos chegar um dia. Como que é isso, né?
É a caridade, é a caridade. Então, aqui não tem assim uma hierarquia própria. Por exemplo, meu pai é o dono da empresa, eu sou a chefe, eu sou a presidente da empresa. Ele é o dono, eu sou a presidente. Por hierarquia, eu recebi esse cargo. Não, na espiritualidade não funciona assim, tá? Ah, o meu pai é o dono da empresa, eu vou ter que trabalhar para chegar a ser presidente dessa empresa. Certo? Eu tinha esquecido de comentar isso, porque isso não é como herança, não é como herança, não é dinheiro, né? A gente não recebe isso, né? Então a gente conquista com nossas atitudes, com o nosso olhar de Jesus sobre o outro, certo? E conscientes que fora da caridade não há salvação, né? Assim que nós vamos conseguir. Aqui no fim ele fala assim, que das 3 classes, assim, que para fazer uma divisão, mas que entre elas tem milhões. Primeiro, os que alcançaram a perfeição, primeiro estágio, né, que tem um monte. Segundo, os que alcançaram a metade da escala. E por último, estão os primitivos, ainda no início da escala. Nós estamos entre esses milhares aí que está evoluindo, né? A gente está deixando de ser um planeta de regeneração e provas, caminhando de expiações e provas para um planeta de regeneração. Olha só, a gente está começando a andar, né? Então, entre essa primeira e essa segunda, nossa, é muito, né? Vai ter vários, mas a gente já está começando a andar, a gente já está saindo. E o que vai acontecer com isso aqui? Por último, estão os primitivos ainda no início da escala. Ufa, os primitivos no início da escala, aqueles que nós estamos falando, a gente tem falado muito disso, todo aquele que não conseguia essa evolução, não conseguia esse olhar sobre o outro, a caridade, o respeito, o amor, a vontade de crescer, ter o livre-arbítrio de crescer, não só sendo imposto, né? Ou vai pelo amor, vai pela dor. Não, livre-arbítrio. É só isso que vai contar de agora em diante nesse planeta de regeneração. Livre-arbítrio, eu quero evoluir, eu quero crescer, independente de qualquer coisa, eu preciso ser melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais boa, eu quero conseguir ajudar mais, eu quero conseguir socorrer mais, eu quero estudar porque eu quero ter uma palavra para dar para uma pessoa que ela precisar. Eu quero, isso é livre-arbítrio. Isso é evolução, certo? E as pessoas que não estão mais nessa vibe, né? Digamos assim, que só está indo ou vai pelo amor ao imperador, só acontece, só faz o movimento, certo? Se doer muito. Então, essas pessoas, eles não vão mais reencarnar quando forem embora, vão ser encapsulados, eles não vão mais reencarnar nesse planeta de regeneração. Para onde eles vão? Por último estão os primitivos, ainda no início da escala, reprovou, fez primeiro ano 10 vezes, não conseguiu passar, não conseguiu o segundo ano, não conseguiu o terceiro ano, não conseguiu fazer o quarto ano, não conseguiu, foi reprovando, vai voltar para o primeiro ano. Vai voltar para o primeiro ano. É como nós chegamos na faculdade e não vai, desiste da faculdade e tenta de novo, não vai. Volta, não vai voltando, não tem que voltar? Não tem que aprender de novo? Então vai voltar para o começo. Então, esses primitivos ainda no início da escala, pode ser nós. Pode ser nós que vamos desencarnar aqui nesse planeta e vamos voltar lá para o início, num planetinha de novo. Na época da roda, na época, sabe? Naquela época lá, né? Então, e ainda assim, continuaremos tendo oportunidade de evoluir. Nós vamos ser os espíritos ruins aqui, que não tem mais condições, vamos ser os bonzinhos lá. Porque tudo que nós conseguimos aprender nessa vida está registrado no nosso espírito. Nós levamos, porque nós não retroagimos. Nós vamos retroagir na escola. A gente vai voltar para lá para aprender certo, para fazer certo, para aprender de novo. Mas nós vamos ser os bonzinhos lá. A gente vai ser aqueles lá que vai chegar lá e vai falar, nossa, mas se fizer uma roda que vai ficar muito mais fácil. Que legal! Nós vamos chegar lá, vamos descobrir a luz. Nós vamos chegar lá, nós vamos descobrir sabe, as coisas, o princípio. Nós vamos ser os inteligentinhos, os bonzinhos lá, assim como são os espíritos de planetas evoluídos que acabam vindo aqui para a Terra porque não passaram de ano lá. Certo? Que a gente, nossa, adora, a gente fala, nossa, Newton, poxa, Tchaikovsky, nossa... Não deixa de ser todos os espíritos que não passaram na faculdade, não entraram para a faculdade, estão aqui com a gente de novo. E eles são os encantadores que a gente gosta tanto deles.
Certo, acho que eu me fiz entender um pouco, ficou meio longo, depois eu não consigo mandar para vocês. Então, olha, gente, uma abençoada semana para todos vocês, que Deus os abençoe. Vamos ter como base essa semana o princípio de que vamos por livre-arbítrio querer ser melhor. Vamos ser melhores, mas porque nós queremos. Ok? Então, uma abençoada semana a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.